Fiat Argo HGT 1.8 automático. Nesse vídeo nós vamos fazer uma avaliação, um test drive nessa versão topo de linha do hatch compacto premium da Fiat. Motor 1.8 aspirado, com transmissão automática. Segundo o Inmetro, o consumo dele é de 6.9 km por litro de etanol em cidade, 10 km por litro de gasolina. Em estrada ele faz 9.1 com etanol, 12,8 com gasolina, um consumo um tanto quanto elevado. Os dados de desempenho, segundo a 4 rodas com gasolina, esse carro acelera de 0 a 100 em 11,6 segundos. Em termos comparativos, o Polo 200 TSI automático acelera de 0 a 100 em 10,6 segundos. Então o Polo é cerca de 1 segundo mais rápido. Esse carro aí ele tem preço sugerido na versão básica de R$ 70.600. Ele acaba sendo cerca de R$ 1.500 mais caro que a versão topo de linha do Polo, que é a Highline 200 TSI automático. Entretanto, esse carro que nós estamos mostrando, ele é um pouco mais caro porque ele tem uma série de itens que são opcionais. Por exemplo, os bancos de couro são opcionais, 4 airbags também são opcionais. Aí vocês estão vendo uma diferença, ele tem um descansa-braço central, mas ele não tem o porta-objetos, como a gente tem lá no Polo 200 TSI, ele tem um console que se prolonga entre os bancos e tem o porta-objetos integrado, aí não. O ar-condicionado digital também ele faz parte de um pacote de opcionais, assim como sensores de estacionamento. Então uma série de recursos que estão presentes nesse carro aí, que você precisa colocar uma série de pacotes de opcionais, um pacote Open Edition, um pacote Style, enfim, que leva o preço nesse carro aí, do jeito que ele está sendo mostrado, a R$ 81.600. Quer dizer, ele é cerca de 5 ou 6 mil reais mais caro do que o Polo 200 TSI automático topo de linha, que custa em torno de 75 mil reais. É um preço um tanto quanto elevado, um carro que acaba tendo um desempenho um pouco inferior ao do Polo e acaba bebendo mais, né? Esse carro também, uma diferença em relação ao Polo, ele tem um interior com decoração predominantemente preta e ele traz aí essa central multimídia Uconnect com tela de 7,2 polegadas, mas uma característica dessa tela é o fato de ela ter gráficos muito nítidos. Ela tem possibilidade de espelhamento de tela via Apple CarPlay e Android Auto, porém ela não tem sistema de navegação integrado. Então, para você usar um sistema de navegação no Argo, você precisa fazer o espelhamento de tela via Apple CarPlay ou Android Auto e usar aí ou o Google Maps ou o Waze. Além disso, ele traz uma bússola, traz um sistema que permite que você faça streaming de áudio, conexão Bluetooth com o seu celular, tem alguns apps que você pode baixar, então tem uma série de funcionalidades que estão presentes nessa central multimídia. Os painéis de porta são com decoração predominantemente preta, o volante tem revestimento em couro com comandos multifuncionais e esse modelo aí ele tem partida por botão e a chave é presencial. Aí vocês estão vendo a manopla de câmbio também de couro e você tem aí uma tomada de 12 volts colocada na parte inferior direita do console central. Então vocês estão vendo alguns detalhes em cromado e você tem nessa versão HGT uma faixa central vermelha. A parte superior do painel você toca, parece realmente ter um material um pouco mais sólido. Você tem material macio nessas partes que você tem contato com a mão e com a pele das pessoas. Então realmente é bem agradável o interior, um couro inteiramente preto, também uma decoração bastante sóbria, elegante. Em termos de espaço interno, é importante considerar que o Argo ele é cerca de 5 centímetros menor do que o Polo. O Polo mede 4,05 metros de comprimento, o Argo mede 4. Em termos de largura, são similares, os dois com 1,75. Vocês estão vendo que o espaço interno traseiro do Argo ele é bem interessante, ele tem um bom espaço na traseira. Ele fica devendo em relação ao Polo as saídas de ar traseiras, você não tem, né? Em termos de decoração também inteirinho preto, não tem muita diferença. Esse carro, ele, apesar de ser menor, ele pesa mais do que o Polo, ele pesa 1.243 kg nessa versão HGT, o Polo pesa 1.150 kg, então é 100 kg mais leve, e aí você tem o porta-malas com 300 litros, também é muito similar ao do Polo. Então um carro realmente é o concorrente principal do Polo 200 TSI, ele acaba sendo um pouco mais pesado, um pouco menor, anda um pouco menos, porque ele tem um motor um pouco mais antigo e bebe mais. Então, em relação ao Polo, né? Então agora vamos ver dinamicamente como se comporta aí o Argo 1.8 HGT automático.
ser 1.8 ia andar mais, né? Esse aqui é 1.8. 1.3 é bem mais fraco que esse aqui, não? Como é que é? 109 cavalos, né? Esse aqui é 138. 138, é. Então é o Argo 1.8 HGT. Pô, eu pensei que ele tinha um sistema de navegação integrado. Não tem, então, né? Então, pra você ter a navegação, você tem... nesse retorno aí, né? Pra você ter a navegação, tem que colocar o... É, porque você faz o espelhamento no... Tem que fazer o espelhamento, não tem jeito. E ele vem com... Então esse ar-condicionado digital também é aqui para desligar o controle de tração. Isso. Esse botão aqui é para desligar o... Shift pedals para trocar. No 1.8 o ar-condicionado digital vem de série em todas, né? Ah, em todos vem com ar-condicionado digital. Nas outras motorizações 1.0, 1.3. Aqui é plástico, né? Esse aqui é o mesmo motor da Toro, né? É. Mesmo motor e câmbio. Esse painel digital também é de série aqui? Isso. Mas ele não... eu achei que para ser 1.8 ele tem que andar mais, né? Tinha que andar mais? Ele é meio fraco, não é não? Eu achei, pelo menos. Pensei que ele era mais rápido, entendeu? E ele bebe muito esse carro aqui, não? Como é que é? De 12 aqui, ó. A suspensão dele não é nem muito macia, nem muito dura. Porque eu já fiz o test drive no Polo, né? Que eu tô vendo entre eles. O Polo eu achei que anda bem mais, né? Esse aqui. Mais rápido, né? É o Polo, o 200 TSI. Esse aqui tá 80 mil. O Polo é turbo, né? É, turbo. Esse aqui não. O Polo é bem mais caro, né? Não, o Polo tá 69 mil. Polo. O top? Top. 69 mil. É aqui que retorna? Isso. Esse aqui tá 80. Mas esse aqui é o top, com todos os opcionais. O básico dele sai quanto? Vai sair tudo de 65 por aí, né? Esse Polo aí é o automático, você falou? Automático. 60 e pouco. É, automático. Então ele tem um motor e-torque Evo, que chama, né? Isso. É gozado que o câmbio é o mesmo do Polo, né? É o mesmo câmbio automático, só que o software que faz a implementação é diferente, né? Ele é um software da Fiat e lá é o software da Volkswagen, mas o câmbio é o Aisin, né? Aquela fabricante, né? De transmissão automática. O câmbio é o mesmo, só que no gozado que no Polo ele é muito mais suave, né? Ele não dá tanto tranco assim. Esse aqui, de vez em quando dá uns trancos, é estranho. Ele também não troca de marcha tão rápida. Agora o painel dele é bem sofisticado aqui, né? O acabamento dele ficou bonito. Mas esse de 80 com desconto, só quanto que sai? Tudo 78, 77. É, mesmo assim sai mais caro do que o Polo com câmbio com painel digital, né? O Polo com painel digital sai 75. Não vai ter o Argo com motor turbo, não? Não vai. Bem provável que tenha, né, mano? 2018, mas agora a gente não tem informação. Ele vai vir de sedã, né? Ah, é? Tem o preço já do sedã? Não.
ele é gostoso, né? Uma suspensão um pouco mais firme. Mas o desempenho realmente fica devendo. Eu achei que ele era mais rápido para ser 1.8, né? Polo, eu andei agora no Polo do 200 TSI, é bem mais rápido, assim, se acelera ele é bem mais ágil, assim. Mas esse aqui tem um painel com esse velocímetro digital, né? Isso é legal também. O ar-condicionado do Polo é digital também? O ar-condicionado do Polo é. Esse aqui é 2 zonas? Não, uma zona só. 2 zonas. É dual zone aqui? Então aqui se quiser pode botar uma zona aqui. Não, isso aqui é zona única, né? É uma zona só. Essa é zona única, o Polo também. Então esse aqui já tem controle de estabilidade, controle de tração. Quantos airbags tem esse aqui? Esse aqui vem com 2 aqui e lateral. 4 airbags no total? Isso. 80 mil. Acho que o pessoal tá optando pelo mais barato, né? Pelo 1.0. 1.0 e 1.3 assim, tá saindo mais, né? É, né? Agora 1.3 o câmbio automático é aquele Dual Logic, né? É o GSR. A suspensão dele é gozado mais dura do que a do Polo também. O Polo é uma suspensão mais macia. Mas o desempenho... Pensei que por ser 1.8 ia andar mais rápido. Pessoal, então chegando às considerações finais do vídeo, depois desse test drive que a gente fez, eu particularmente fiquei um pouco decepcionado com o desempenho. Esperava mais de um carro com motor 1.8 e transmissão automática, mesmo no conjunto da Toro, só que é um carro que é cerca de 400 kg mais leve do que a Toro. Com a Toro realmente ele deve muito em termos, esse conjunto mecânico deve muito em termos de desempenho, mas no Argo, como é um carro 400 kg mais leve, eu achei que ia ficar melhor, e ele realmente é um pouco melhor do que a Toro, mas ele é muito inferior ao Polo 200 TSI em termos de desempenho. E não é só uma questão de desempenho, porque ele é um carro também menos refinado do que o Polo. Se você observar a arquitetura de construção, ele não tem, por exemplo, pele de vidro externamente, ele tem uma construção mais barata. O interior, esse aí, a versão básica, por exemplo, não tem bancos de couro. O ar-condicionado não é de comando digital, então para você ter uma série de recursos, por exemplo, ter 4 airbags, que já é de série no Polo, por exemplo, você precisa colocar opcionais que acabam levando o preço dele a um nível muito mais alto do que o do Polo. Então eu particularmente achei assim que em termos de relação custo-benefício ele fica devendo muito. Ele é um carro que anda menos do que o Polo e bebe mais, e tem um espaço interno similar. Ele realmente tem um bom espaço interno de largura. Na parte traseira o Polo tem bancos um pouco maiores, então acomodam melhor. Em termos de design, eu particularmente gosto mais da estética mais sóbria e mais moderna do Polo, né? Aí você vê que o próprio interior do Argo, ele tem um design mais rebuscado. Em termos de materiais de acabamento do Polo está acima, os plásticos têm uma texturização superior, e a montagem do Polo é significativamente superior em termos de qualidade de acabamento. Então eu particularmente, nesses preços aí do Argo, eu acho que ele está com uma relação custo-benefício não muito favorável. Em termos estéticos, ele é um carro que realmente avançou muito dentro da gama Fiat, né? Porém, ele fica devendo em termos de recursos, de requintes de construção em relação ao Polo. Por exemplo, vocês podem ver que aí você tem um rasgo lateral que envolve toda a parte envidraçada que separa as portas, né? Então é o tipo de construção um pouco mais barata que a gente não vê no Polo, né? Então o visual dele assim, é bem característico da Fiat, é um visual muito parecido na dianteira com o Mobi, né? Então ele lembra muito o Mobi na parte dianteira, vocês podem ver, com algumas influências do Hyundai HB20, principalmente na traseira.
Na lateral você tem então linhas também bem arredondadas. Nessa versão especificamente, que a HGT, ele traz esses elementos pretos envoltos nas caixas de roda, que normalmente são utilizadas em versões aventureiras, e aí eles acabaram adotando também no Polo HGT, que teoricamente é uma versão esportiva, mas ele não traz alterações mecânicas que justifiquem essa maior esportividade. Ele tem, em relação à suspensão, uma coisa que me deixou surpreso, é que normalmente a Fiat adota a suspensão mais macia do que a da Volkswagen, né? E aí, no caso, se você comparar o Argo com o Polo, você vai ver que o Argo tem principalmente essa versão HGT, ela tem um ajuste de suspensão mais firme. Então ele é mais duro do que o Polo, né? Em termos de comportamento dinâmico, eu acho que eles são similares, mas o Polo tem um desempenho significativamente superior, é mais ágil em qualquer regime, principalmente em cidade. O Argo, principalmente nos regimes iniciais, ele é muito lento e acaba meio que sendo cansativo. Já o Polo é muito rápido porque ele tem muita disponibilidade de torque desde os regimes iniciais. Então, eu particularmente preferiria ficar com o Polo, não optaria pelo Argo HGT, porque o preço dele realmente está muito alto nessa configuração. Então aí vocês estão vendo o Polo, que seria o concorrente do Argo, né? Esse aí seria o Polo Highline 200 TSI automático, que esse carro aí, nessa configuração que nós estamos mostrando, ele tem preço sujeito de R$ 73.240, porque a versão Highline com motor 200 TSI com 128 cavalos, tem 20,4 kgfm de torque, e é um carro um pouco maior do que o Argo, né? Ele tem 5 centímetros a mais, tem uma distância entre eixos também um pouco maior que a do Argo, ele tem 4 centímetros a mais no entre eixos, porta-malas é equivalente. O câmbio automático do Polo e do Argo, os dois são fabricados pelo mesmo fabricante, a caixa Aisin, porém a implementação da Volks está melhor, né? E aí vocês estão vendo o interior também do Polo 200 TSI, essa versão completa de 73 mil, ela tem basicamente os mesmos itens do Argo. Ele tem um sistema multimídia com uma tela maior e tem um sistema de navegação integrado. Aí tem a diferença estética em relação aos dois, né? A Volks tem um visual um pouco mais sóbrio. Então é isso, o Argo HGT, eu particularmente gostei do carro, é um carro interessante, porém na faixa de preço dele ele está realmente muito elevado, R$80 mil nessa versão completa, 75 mil sem alguns itens, acaba devendo em termos de desempenho e consumo espaço interno para o Polo. Então é isso aí, Fiat Argo HGT 1.8 automático.